Tem um tempinho. Boa noite, igreja! Paz de Cristo, como que vocês estão? Estão bem? Gente, acho que vocês estão com frio. Não ouvi. Vocês estão bem? Vocês estão felizes com Jesus? E Jesus está feliz com você? Amém! Glória a Deus! Sejam todos muito bem-vindos, como o pastor falou. Nós somos a Igreja Cristã Dádiva. Você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que está retornando, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar com os irmãos, amém? Eu gosto sempre de dizer, né, para quem às vezes não é acostumado com esse dialeto, né, que se diz dialeto de crente, né, irmão, irmã, mas é porque nós temos o mesmo Pai, amém? Chamamos o mesmo Deus de Pai Nosso. Então, nós somos irmãos, amém? E irmãos não diz respeito a uma comunidade, mas sim ao corpo de Cristo, a igreja de Jesus na terra, seja ela aqui a Dádiva, seja ela outras congregações que temos aqui na nossa cidade ou cidades vizinhas, todos nós somos irmãos porque nós temos o mesmo Deus que é nosso Pai. Aqueles que creem em Jesus são irmãos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, esse mês nós estamos ministrando sobre paciência. Eita glória, né? Hoje se prepara, hoje o culto vai ter 3 horas. Amém. É um teste de paciência. Não, brincadeira, gente. Então, todo mês nós temos falado aqui sobre uma virtude, né? Uma virtude do Espírito, algo que precisa ser trabalhado em nós, no nosso caráter de cristão. E nós já aprendemos aqui sobre fé, sobre o amor, sobre servir, né? Sobre mais o quê? Responsabilidade, né? E estamos agora esse mês falando sobre paciência. Então, abra comigo a sua Bíblia lá em Salmos. Salmos 103. A gente está ainda com um problema aqui no nosso data show, mas em breve... Vamos orar, gente. Eu tenho orado para que Deus nos abençoe com LED, amém? Vocês oram comigo por isso? Por favor, me ajudem a orar por um LED. Amém, irmãos? O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Eu recebo um LED aqui, em nome de Jesus. Orem por isso, me ajudem a orar. Amém, irmãos? Para que a gente tenha o melhor aqui. Amém? Para que a gente possa cultuar ao Senhor com o melhor que nós temos. Pastor, me ajuda aqui, por favor. Esquentou, meu povo. Amém? Ai, eita glória. Vamos esquentar? Vamos, que o fogo do Espírito possa nos aquecer essa noite, amém? Você já chegou no Salmo 103? A partir do verso 8, diz o seguinte: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, ou seja, o tempo todo, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva.
Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Amém? Aleluia! Irmãos, vocês me ajudam a pregar essa noite? Eu sei que está frio, mas vamos se aquecer. Amém? Vamos fazer um combinado. Vamos dar aleluia e glória a Deus para aquecer. Vamos se mexer. Amém? Isso aí. Amém. Glória a Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela precisa fazer algo em nós. Nós não podemos ler a palavra de Deus como quem lê a revista, o jornal do dia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é capaz de penetrar profundamente e dividir as intenções da nossa alma e do nosso espírito. Então, nós não podemos ler de qualquer forma a palavra de Deus. Nós não podemos ler assim, sabe, desanimados. Quando alguém lê a palavra de Deus, nós precisamos ter reverência pela palavra de Deus. Estarmos atentos àquilo que está sendo lido ali, porque o próprio Deus está falando com você. Muitas vezes as pessoas querem, como que Deus fala comigo? Eu queria ouvir a Deus. Meu irmão, minha irmã, abra a Bíblia e Deus vai falar com você. Quando nós lemos a palavra de Deus, o próprio Deus está falando com você. E por educação, quando uma pessoa fala conosco, nós devemos ouvir e responder. Amém? Então, quando a palavra de Deus é lida, dê um sinal de que você está ouvindo. Responda com o seu coração queimando por aquilo que está sendo proclamado. Amém? Não é sobre isso que é pregar, né? Mas o Senhor trouxe aqui um ensino. Amém, irmãos? O nosso Deus, ele é muito, muito, muito paciente. Ele é. E como nós precisamos aprender com o nosso Deus a sermos pacientes. E o salmista diz que além de muito paciente, ele é cheio de amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E é interessante que aqui fala que ele não nos trata conforme os nossos comportamentos. Ele ressalta aqui em específico o nosso mau comportamento, o nosso pecado e até a iniquidade. Ele sabe que nós somos frágeis. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. E o amor que ele tem para conosco e a paciência faz com que ele nos trate na medida que nós podemos suportar. Amém? O Senhor, ele é muito paciente e cheio de amor. E o seu amor leal, ele dura de eternidade a eternidade. No verso 17, tem uma promessa para nós. Verso 17 e verso 18 diz assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Todo mundo já ouviu falar aqui em linguagem do amor, né? Cada pessoa se sente amado ou por atos de serviço, ou por palavras de afirmação, ou por tempo de qualidade, ou por toque físico. A linguagem de Deus não é nenhuma dessas.
O nosso Deus se sente amado quando nós obedecemos a sua palavra. E Deus, ele não precisa se sentir amado. Ele não é carente. Ele não muda se nós o amamos ou não. Ele permanece o mesmo. Mas nós, como filhos, quem aqui é filho e quem aqui é pai sabe que quando, na qualidade de mãe que sou, quando os meus filhos me ouvem, sabia que ouvir e obedecer tem a mesma origem? Quem ouve, obedece. Então, quando os nossos filhos nos ouvem e, consequentemente, obedecem, isso alegra o nosso coração. Amém? E da mesma forma é com o nosso Deus. Quando nós ouvimos e obedecemos a Ele, isso demonstra o nosso amor por Deus. O amor dele por nós não vai mudar se você não ouvir e não obedecer. Ele vai continuar te amando. Mas há uma promessa que diz aqui, que aqueles que o temem, aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer, Sabe o que eu tenho pensado ultimamente, meus irmãos? É que nós nos esquecemos facilmente dos nossos deveres. Nós nos esquecemos. Sabe, eu estou fazendo um tratamento de saúde e eu estou fazendo um acompanhamento com uma nutricionista. E ela me deu lá um monte de folha assim. Gente, eu já li aquela folha várias vezes e eu tenho que ler todo dia porque eu esqueço o que está escrito lá. Eu fui, certamente você também já foi algum dia algum médico que ele te deu orientações. Olha, faça assim, faça assim, faça assado. Durante aquela semana, você está com aquilo fresquinho na sua cabeça e você faz. Passa uma semana, passa duas, você esquece. Você não lembra mais aquilo que foi falado. E você deixa de fazer aquilo que é para o seu bem. O médico continua lá sendo médico. Não mudou nada para ele. Mudou para quem? Para quem não está seguindo aquilo que foi orientado. E por isso que nós nos reunimos aqui, a cada culto, a cada célula. Por isso que é importante nós mantermos a leitura da palavra sendo algo diário, um alimento diário nas nossas vidas, porque facilmente nós nos esquecemos daquilo que devemos fazer. E o texto aqui diz, não sou eu que estou dizendo, que o Senhor, Ele vai fazer justiça. O seu amor, ele é leal com aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar o que foi que Deus já falou para você e que talvez por impaciência, como o pastor falou aqui, muitas vezes nós queremos ver um fruto, nós queremos obedecer num dia e queremos que naquele mesmo dia aquilo dê resultado. E muitas vezes nós abandonamos por impaciência. Muitas vezes nós queremos uma mudança em alguém da nossa família, no cônjuge, vamos dizer assim, E naquele dia, eu que gosto de mesa posta, e estou sempre falando com as mulheres vão lá, em um dia prepara a mesa, faz tudo, e no outro dia quer que o marido traz buquê de flor. Ah, minha querida, não é assim. Não é passe de mágica.
Nós precisamos perseverar e lembrar de obedecer. Sermos pacientes na obediência. A palavra vai dizer que Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência. Suportou as aflições, aprendeu a ser obediente. E ser obediente está totalmente ligado a ser paciente. Muitas vezes as crianças não obedecem por quê? Porque elas querem aquilo que elas querem naquela hora. Elas fazem birra. Elas querem ir para lá e a mamãe diz, não, você tem que esperar aqui. E aí ela desobedece por quê? Porque há dentro dela um egoísmo, há dentro dela um orgulho, há dentro dela uma necessidade de fazer com que a vontade dela seja feita naquele momento, do jeito dela. E por isso não é paciente na obediência. Mas o Senhor, Ele é muito paciente. E Ele não nos trata segundo as nossas desobediências. Ele permanece sendo amoroso e guardando a sua palavra, sendo fiel. Amém? Eu quero que você vá comigo ali em 1 Coríntios. Para que a gente possa entender, então, o que é o amor. Primeira Coríntios 13, amém? Você já sabia, né? Quando eu falei que era amor, né? 1 Coríntios 13. Nós sabemos que Deus é amor, e o que é o amor, então? 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. Você está lá? Amém? Glória a Deus, vamos lá. O amor é paciente. Eita, glória! O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Até aí. Meu Deus, o amor, ele é paciente. Deus, ele é amor, ele é cheio de amor, ele tem muito amor, e a gente viu que o amor é paciente. Irmãos, todos nós nos sentimos amados e abençoados quando somos tratados com paciência ou amor, né? Porque às vezes é difícil você identificar que está sendo tratado com amor. Mas você consegue identificar quando você chega em um lugar ou quando você vai tratar algo com alguém que essa pessoa não está sendo paciente com você. É ou não é verdade? Quando você chega em uma loja e a atendente vai te atender, mas ela não está com paciência, ela te mostra as coisas assim, né, meio que jogando. Ela diz, está ali, ó, pode ver ali, eu vou atender a fulana, é isso que tu quer? Tu queria mais o quê? E tu vê que a pessoa não está com paciência para te atender. Quando você vai resolver alguma coisa, né, algum assunto aí de linha telefônica, de banco, né, por celular, de que, irmão? Tem que ter paciência, não tem?
Muitas vezes somos nós que não temos a paciência do lado de cá, né? Muitas vezes nós vamos em algum lugar fazer algo. De repente você foi em algum lugar fazer o seu cabelo, fazer a unha. Eu já passei por uma experiência assim, de ir num lugar que eu digo assim, eu vou para ter aquele momento de descanso, né? E chega lá, a pessoa que vai te atender, ela não está com paciência. Você vê que ela está agitada e ela não está fazendo aquilo com amor, com paciência. E as pessoas, elas não se sentem amadas quando elas não são tratadas com paciência. E mais, elas não se sentem respeitadas. Porque muitas vezes você está pagando por um serviço, né? Muitas vezes você está ali, né, no seu direito. E do outro lado, você não está recebendo. Você não queria só o serviço. Você queria ser bem tratado. Você queria ser tratado com respeito, com paciência. Então, a paciência, ela é a face cotidiana, ordinária. Sabe o que é ordinário? Comum do amor. Se você quer demonstrar amor por alguém, seja paciente com essa pessoa. Eu já ministrei aqui em alguns momentos, né, quando eu falo sobre a experiência do lar. Um lar, o nosso lar precisa ser um refúgio de amor e paz. Você pode, né, talvez você mulher, você pode arrumar a sua casa da melhor forma, preparar a mesa, a comida mais gostosa. Mas, se no momento que os seus preciosos, os seus queridos chegam em casa, você trata mal eles, tudo aquilo que você fez ali não valeu de nada. Foi por água abaixo. Porque nós só compreendemos o amor por meio da paz, da paciência. Amém? Por isso que Deus é amor e Jesus é o príncipe da paz, que é o caminho, a verdade e a vida que leva até o Pai. Então, para desfrutarmos do verdadeiro amor, nós precisamos de Jesus, que é a paz. Amém, irmãos? É impossível desfrutar do amor de Deus sem ter Jesus na sua vida. Jesus é o príncipe da paz. Paz na terra a todos os homens, foi o que os anjos disseram quando Jesus nasceu. Jesus é o meio de nós exercitarmos a paciência, a paz, que é fruto do Espírito, como eu ministrei já no outro domingo aqui, então eu não vou me ater. Quem não ouviu essa ministração, está lá no YouTube, onde eu falei bastante sobre essa questão da paciência ser um fruto do Espírito. E aí, meus irmãos, eu quero que você vá comigo ali em Colossenses. Vai um pouquinho para frente aí, Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, a partir do verso 12. Amém ou misericórdia? Amém? Alguém na misericórdia? Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Lá no finalzinho da Bíblia. Amém, irmãos? Verso 12. Diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aleluia! Meu Deus, olha só. Todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias nós escolhemos a roupa que vamos nos vestir. Eu tenho certeza que apesar do frio que você tomou banho, você estava morrendo de frio, que frio, querendo muito botar uma roupa, mas a roupa não saltou em você e te vestiu. Você escolheu a roupa que você ia se vestir. Foi ou não foi? Você escolheu e você se vestiu com essa roupa linda que você tá aí. Amém? E aí a palavra de Deus vai dizer que a paciência, ela é uma característica dos filhos de Deus. O texto de Colossenses diz: ei, povo escolhido, povo de Deus, santo e amado. Amém? Revistam-se. Ou seja, assim como nós escolhemos a roupa que nós vamos nos vestir, nós precisamos nos revestir. É uma escolha também que nós fazemos. Nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos já em nós o amor, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio, nós temos em nós. Mas exercitar isso é uma escolha que nós fazemos todos os dias. E o texto diz: revistam-se, revistam-se. E ele termina falando aqui, no verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. O que a gente leu que o amor era? Paciente. Então, revistam-se, lá está dizendo no começo, de profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Aí depois ele diz: mas acima de tudo, revistam-se de amor. E o amor é paciente. O que isso quer nos dizer? Que se nós estivermos revestidos de amor, esse amor que é paciente, naturalmente nós vamos ter compaixão, bondade, humildade, mansidão. Amém, irmãos? E isso não acontece num passe de mágica. E isso acontece por uma escolha que nós fazemos todos os dias. Então, se Deus, Ele é a fonte do amor e da paciência, aonde que nós vamos pegar essas virtudes para nos revestir? Nele, em Jesus. Quando você vai pegar a sua roupa para você se vestir, você abre o seu armário, o seu guarda-roupa. Você pega lá de dentro uma roupa. E como que nós vamos nos vestir e nos revestir de amor e paciência, sem acessar este lugar que é fonte do amor e da paciência? É necessário acessar este lugar. Não é vivendo uma vida louca, buscando somente as coisas dessa terra, com os nossos pensamentos, com as nossas angústias e aflições,
que tentam roubar a todo tempo o nosso coração e a nossa paz, que nós vamos agir em paz, que nós vamos ser amorosos, que nós vamos ser bondosos. Não. Nós precisamos, igreja, entender que se nós estamos cansados, se nós estamos estressados, se nós estamos ansiosos, se nós estamos angustiados, se nós não estamos tendo paciência, se nós estamos nos irando muito fácil, é porque está faltando umas pecinhas de roupa no nosso armário. É porque está faltando a gente ir para a presença de Deus e se encher dele, e se revestir de tudo aquilo que somente Ele tem para nós, amém? E nós precisamos também ser paciente com o outro. Algo que nos aperfeiçoa demais é o outro, amém? O outro é instrumento de Deus na nossa vida. Provérbios 27:17 diz: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Vá comigo ali em Efésios, volta só umas páginas. Efésios 4. Você ama abrir a palavra de Deus, amém? Efésios 4, verso 2. A Bíblia ela vai falar muito, irmãos. São muitos textos que falam sobre a paciência. Efésios 4, 2 vai dizer assim: sejam completamente, não é pela metade, não é pouco, não é meio, é completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Meu Deus! Vocês estão vendo como que são textos diferentes, lugares diferentes, mas Deus está falando a mesma coisa. A paciência, ela é a face cotidiana do amor. É através da paciência com o outro que nós expressamos o amor que nós dizemos ter pelo outro. E aí o texto aqui, fala sobre suportar. Lá em Colossenses também falava sobre suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. O que isso quer dizer? Que nós temos fraquezas. Nós temos necessidade de ora ser suporte, mas de ora ser suportado. Suportar não é o mesmo que aturar, de dizer assim, nossa, tô suportando, tô aturando aquela pessoa, tô por aqui assim já, mas eu tô aturando ela. Não, isso não é. Isso não é amor. Não é dessa forma que que a palavra de Deus está nos dizendo. Suportar é ser suporte. Sabe, quando alguém está fraco, aqui como a gente tem aqui o suporte do microfone, está ali sustentando ele. É ser sustento, é ser apoio, é ser aquela pessoa que vai dar uma palavra de incentivo para você quando você está fraco. Ou você vai dar uma palavra de incentivo quando alguém estiver fraco. É cuidar de alguém quando ele está enfermo, doente. É estender a mão e ajudar quando um irmão está passando por necessidade. É ser suporte nas fraquezas. E é verdade, meus irmãos. Eu sei, muitas vezes isso nos desgasta. Os relacionamentos, eles se desgastam. E nós nos desgastamos muitas vezes uns aos outros. Mas sabe qual é o segredo? É ter empatia. É tratar o outro como você gostaria de ser tratado.
De que forma você gostaria de ser tratado naquele momento que você não está tão bem? De que forma você esperava que o outro falasse com você no momento que você não está tão bem? É dessa forma que nós vamos de verdade expressar o amor. E como é bom ser tratado com paciência. Como é bom quando alguém tem algo para te dizer e você para e ouve o que aquela pessoa tem para te falar. Sabe, às vezes em meio aos conflitos que todos nós temos, né? Conflitos. E muitas vezes nós queremos expressar, nós queremos falar, mas o outro não quer te ouvir. Como é ruim quando você não tem a oportunidade, a chance de se expressar, de falar. E aí eu quero trazer aqui para você uma diferença que há entre ser paciente, ser passivo e ser permissivo. A pessoa paciente, ela suporta a dor, porque nós vimos ali que o amor, ele tudo suporta, né? A pessoa paciente, ela suporta cansaço, ela suporta desconforto, ela suporta imaturidade, ela é uma pessoa calma, tranquila, equilibrada. A pessoa que é passiva é aquela pessoa apática, é aquela pessoa indiferente, aquela pessoa que não coopera, é aquela pessoa que tanto faz, tanto fez. Ah, vai para lá, tudo bem. Ah, vem para cá, tudo bem. Ela não tem iniciativa, ela não é proativa, ela é passiva diante das circunstâncias. E há o permissivo. O permissivo é aquele que não tem controle diante de uma situação, que é desregrado consigo mesmo, que não tem firmeza e que não quer frustrar o outro, que não sabe dizer um não. E ambos, tanto o passivo como o permissivo, eles podem estar mascarados de uma pessoa paciente. A aparência, às vezes, é a mesma, mas as emoções por trás disso e as motivações, elas são diferentes. E eu vou dar alguns exemplos aqui, vocês vão entender. Nós, quem é pai, quem é casado, vai conseguir entender bastante desse exemplo aqui. Pais permissivos. Os pais permissivos. Atenção, pais, você que é pai. Pais permissivos abrem mão da autoridade que Deus lhe deu e dão essa autoridade na mão dos filhos. Os filhos é que governam. Os filhos é que dizem aonde vão, a hora que vão, se chegam. Os filhos é que dizem o que vão comer, o que não vão comer. A autoridade que Deus confiou a você, pai e mãe, é para você educar e disciplinar os seus filhos. E muitas vezes nós vemos algumas atitudes, né? E eu digo de mim mesma, que parece ser paciência, mas não é paciência. E nós vamos ver aqui. A motivação por trás disso, muitas vezes, é o nosso próprio egoísmo, que está pautado naquilo que a gente quer ou que a gente não quer fazer naquele momento, né? Por exemplo, você, mamãe, vai dizer para o seu filhinho, né, que é pequenininho, filho, não mexe aí, filho, não mexe. E o filho continua mexendo. E você está lá sentada no sofá, mexendo no celular. E está tão bom, está tão confortável ali, né, rolando o feed. E aí você diz, filho, não mexe aí, não mexe. E a criança, ela está chamando atenção, ela quer atenção. E ela continua lá mexendo. Aí você, também,
deixa. Parece que você está sendo paciente, mas você não está sendo paciente, você está sendo permissiva. Você está deixando aquela situação. Outra situação é quando, isso acontece tanto com mãe ou com esposa, às vezes chama a família para almoçar, vem que a comida está pronta, vem para a mesa. E aí estão lá, fazendo alguma coisa, jogando videogame, e diz, já vou, está quase acabando. Não, só mais um pouquinho, vem que vai esfriar. Não, já vou. Ai, depois eu vou comer, não quero comer. Ai, eu vou comer no quarto. E a mãe, tá bom, deixa passar. Aí, você é permissiva nessa atitude. Aí, pela sua permissão de não ser firme naquilo que deveria ser, acontece um atraso depois. Aí depois, na hora de se arrumar para ir para a escola, de ir para o compromisso, todo mundo se atrasa. E aí vão se brigando para o local onde muitas vezes tem que ir. E aí o que acontece? Você estoura na ira. Aí aquela frase que eu já falei aqui várias vezes, às vezes a gente não sofre pelo motivo certo e acaba sofrendo pelo motivo errado. Porque a gente, não, mas tem que ter paciência, não vou ficar brigando. Se eu ficar falando, eu vou ficar brigando toda hora. Não é sobre ficar brigando. É sobre chamar a família, conversar e esclarecer. Porque muitas vezes a gente deixa passar. E aí as coisas vão tomando proporções que depois, sabe o curso do rio? A gente viu agora, ali o que aconteceu no Rio Grande, tomou conta. Alguns lugares, talvez a água não vai mais voltar. Por quê? Porque tomou conta. Porque passou do limite. Quando passa do limite, algumas coisas não voltam mais. Então, não se engane. Muitas vezes nós estamos sendo permissivos. Outro exemplo, às vezes alguém, pode ser criança, ou pode ser até num relacionamento de amizade. Alguém está ali, você vai no mercado com a criança e a criança, mãe, me dá isso, mãe, me dá isso, mãe, me dá isso. E você diz, não, filho, hoje não. E a criança fica com aquele brinquedo, você faz todas as compras e a criança com aquilo, de atrás. Chega no final, você diz, ai, que dozinha, se apegou tanto, Ai, vamos levar, vamos. Você tinha dito já que não ia levar. Ou às vezes pessoas que querem que você faça algo, sabe, que te pressiona. Não, você tem que dar resposta hoje. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Senão você vai perder isso, vai perder aquilo. E aí você acaba cedendo, você acaba sendo permissivo naquilo. Outra situação é o passivo. O passivo é quando as coisas estão acontecendo na sua frente, Às vezes é os filhos. Os filhos estão lá se matando e o pai está lá na televisão, Mesmo que nada, não está acontecendo nada. Não abre a boca para dizer nem que sim, nem que não. Ou às vezes, em algumas situações, a mãe está lá, já sem voz, de tanto chamar a atenção dos filhos. E o pai está lá passivo, não fala nada. Pai, homens, Deus deu para vocês uma voz alta, uma voz grave, porque basta uma palavra que os pais pronunciam para os filhos já entenderem. Amém, pais? Amém, mães? Não sejam passivos diante das situações. Às vezes, em alguns locais, os filhos estão botando terror. E faz de conta que não está vendo, está tudo certo. Fica passivo. É assim mesmo. Não, às vezes não. É necessário uma voz, é necessário um limite.
E ser paciente, então. A pessoa paciente, ela sabe ouvir o outro. Ela sabe ouvir o cônjuge, ouvir o filho. Às vezes, né, vem o filho com aquelas histórias, né, que aconteceu isso, assado, e às vezes a gente está ali com pressa, quer fazer algumas coisas, aí a gente diz, filho, te amo, beijo, vai brincar. Mas não é paciente para ouvir. Às vezes é o cônjuge, às vezes é a mulher que passou o dia inteiro em casa e o marido saiu para trabalhar, e o marido chega em casa e a mulher quer falar alguma coisa. E às vezes o marido não tem paciência para ouvir. E aí diz que ama, mas não ouve. Lembra que eu falei aqui no início do texto? Aqueles que amam a Deus ouvem Ele. Então, quando nós dizemos que amamos, nós também somos pacientes, nós também ouvimos, né? Às vezes filhos precisam ter paciências de ouvir os pais também, né? Eu hoje, por exemplo, né, tenho a minha mãezinha que está lá cuidando dos meus avós, né? Uma situação bem delicada, e eu chego lá, a conversa é sobre aquela situação, é uma conversa cansativa, né? Sobre vários problemas. Mas hoje ainda eu falava com meu filho. Eu disse, a gente precisa ir lá e ouvir a avó. Porque a avó bastante já nos serviu. A avó bastante já nos abençoou. A avó bastante já cuidou de mim, de vocês. E hoje, ela já quase não nos serve, porque a condição de vida dela está em um outro momento cuidando de duas pessoas, bem dizer, né, meu avô é acamado, a minha avó tem várias debilidades também, mas eu preciso mostrar esse amor para ela, indo lá e ouvindo ela, passando um tempo lá ouvindo, por mais que aquilo possa ser cansativo para mim. A gente não pode esquecer das pessoas, né? E eu falei, porque às vezes as pessoas, elas já nos serviram muito. Hoje talvez não estão nos servindo e nós esquecemos delas. Que nós não sejamos assim, que nós venhamos lembrar das pessoas que já nos serviram e demonstrar amor ouvindo umas às outras, amém? Ser paciente também é explicar ao outro aquilo que já foi explicado talvez 1000 vezes. Sabe, mãe que às vezes diz, né, eu vou ter que falar 1000 vezes a mesma coisa? Sim. Às vezes a gente vai ter que falar 1000 vezes a mesma coisa. Seja paciente, explique, fale em amor, com amor, amém? Saber esperar o processo, o tempo do outro, né? Por exemplo, quando agora o Heitor está aprendendo a amarrar os cadarços, e não nesse culto que passou, no outro. Esse culto o pastor ministrou, e no outro que eu ministrei, eu estava saindo com o Heitor e justamente naquele dia ali o Senhor ministrou comigo. Eu digo, nossa, é muito, né? A gente está ensinando, pregando e a palavra vai nos aperfeiçoando, né? E ele botou o tênis e ele queria fazer o lacinho. E aí eu conseguiria fazer aquele lacinho ali em milésimos de segundos. Mas ser paciente é esperar a criança no processo dela de aprender, ela mesma fazer o laço. Seria muito mais fácil fazer o laço e vamos estar atrasado. Mas ser paciente é esperar o processo do outro. É esperar a criança, mesmo quando você está com pressa, você engolir o seu egoísmo de querer fazer do seu jeito e esperar no processo. Amém? Nós podemos fazer muitas coisas muito mais rápido, muito mais ágil do que outras. Às vezes é no trabalho, às vezes é na empresa. Talvez você é alguém muito rápido, que faz as coisas muito melhor.
Mas se você não tiver paciência com o outro, você vai se tornar alguém sozinho. Então tenha paciência com o outro. Suporte o outro, porque talvez hoje você está correndo, mas vai chegar um momento que você vai precisar ser carregado. Pedro, né, o apóstolo João, aliás, né, passou por isso, quando Jesus falou sobre a morte que ele teria. Que enquanto a gente pode correr, a gente corre a nossa jornada. Mas vai chegar um momento que nós teremos que ser carregados também. Há dias que nós estamos fortes, mas há dias que nós estamos fracos. Amém? E às vezes também em situações onde você sofre um dano. Ontem aconteceu também lá em casa. O Heitor estava brincando de bola na sala e ele chutou e quebrou um vaso de flor meu. E aí ele, ai mãe, desculpa. Eu disse, tudo bem, filho. Não tem problema. Em outro tempo, aquela mãe violenta, né, filho? Aquela mãe violenta no amor, eu já ia me levantar do sofá, eu já ia grudar na orelha, eu já ia dar uns tapas na bunda e dizer, tu não está enxergando? Eu já falei quantas vezes que não era para ti jogar bola aqui na sala? Só eu? Em outros tempos eu teria feito isso. Por quê? Porque é mais confortável eu agir no meu egoísmo, eu agir no meu orgulho. É muito melhor, é muito mais, né? Parece assim que resolve muito mais rápido. Quando algo acontece com alguém e você explode, você se ira, você xinga. Só que isso não é paciência e não é amor. Amor é quando você respeita o processo que está acontecendo na vida da outra pessoa. Sabe, às vezes, né, nós, muitas vezes, somos permissivos em áreas que a Bíblia deixa claro. Como, por exemplo, obedecer os pais, sobre honrar o marido, sobre respeitar o marido, sobre respeitar as autoridades. Nessas coisas a gente deixa passar, a gente diz não dá nada. Mas daí em outras besteiras, não, daí a gente é bem firme. Se alguém bateu a porta do carro, você já, nossa, você é firme, você não deixa passar aquilo ali. Se ficou uma toalha molhada em cima da cama, você já fala. Se alguém vira um copo de alguma coisa, se alguém causa algum dano a você, material, aí você é firme. Mas muitas vezes quando se trata de caráter, de crescimento, de desenvolvimento humano, pessoal, muitas vezes a gente é permissivo daí. Deixa assim, deixa. Tá vendo como às vezes as coisas elas têm uma aparência, mas a motivação, as emoções que nos levam a agir daquela forma são diferentes. Nós agimos em paciência quando diz respeito a ir contra o meu conforto, mas em favor do crescimento do outro. Para mim está sendo desconfortável, mas o outro está sendo aperfeiçoado. O outro está crescendo, o outro está amadurecendo. Eu estou sendo suporte para o outro. Para mim, eu estou, muitas vezes, desconfortável. Muitas vezes eu faria muito mais e muito melhor e muito mais rápido. Mas eu quero que o outro cresça também. Eu quero que o outro aprenda também. Então eu vou ser paciente. Caso contrário, eu vou ser passivo ou eu vou ser permissivo. E não vai ter fruto. Amém? Para encerrar, eu quero ler só um versículo que está em Romanos 15, 5. Eu vou ler na Bíblia NVT,
que diz assim, o louvor pode até subir aqui comigo. É Romanos 15:5, que diz assim: que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Amém? A palavra ela é muito clara. Teria muito mais versículos, muito mais textos para expor aqui sobre isso. Mas eu quero encerrar aqui com esse texto, aonde somente Deus pode nos conceder. Somente Deus pode conceder a paciência e o ânimo para nos ajudar a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Nós, como igreja aqui, a nossa visão é, sermos uma grande família, vivendo em perfeita harmonia, uns com os outros, com o Pai e os irmãos. E como que nós vamos viver isso, meus irmãos? É quando nós estivermos completamente despidos de nós mesmos. Quero convidar você a se colocar de pé. Feche os seus olhos e ouça isso. Feche os seus olhos e ouça isso. É necessário nós nos esvaziarmos de nós mesmos. É necessário, meus irmãos, nós nos esvaziarmos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa justiça própria e nos revestirmos de amor, do amor que é o elo perfeito. Nos revestirmos de completa compaixão, como diz a palavra do Senhor, nos revestirmos de bondade, nos revestirmos de mansidão, e somente no Senhor nós vamos encontrar tudo isso que nós precisamos para viver de forma que resplandeça a sua glória. Quando nós nos revestimos e agimos dessa forma, nós estamos resplandecendo a glória de Deus em nós. Nós estamos mostrando para o mundo que nós somos parecidos com o nosso Pai, que nós temos um Pai que nos ama, e os filhos, eles veem o que o Pai faz e eles repetem aquilo que o Pai faz. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. É o momento agora de nós olharmos para dentro de nós. É o momento agora de nós nos colocarmos na presença do Pai e dizer: Pai, como esse texto aqui diz, me ajuda a ver aquilo que há em mim que não te agrada. Espírito Santo, sonda o mais íntimo, o mais profundo do nosso ser e tira de nós toda a ira, toda a vaidade, toda a justiça própria, todo o orgulho, tudo aquilo que nos impede, muitas vezes, de ser paciente com o outro, de demonstrar um amor genuíno. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Então venha, Senhor, e faça em nós. Vamos lá, igreja, começa a orar, começa a falar com Deus, começa a pedir para que Ele visite aí os cômodos do seu coração, que Ele acesse os quartos, que Ele acesse esse armário aí,
e que Ele possa tirar a roupa que não convém mais para você, que Ele possa remover toda a roupa do antigo homem, da antiga mulher que não conhecia a Jesus, e que você possa então agora se revestir desse novo homem, se revestir do Espírito Santo de Deus, se revestir do amor que é o elo perfeito. Nós precisamos, Senhor, precisamos, Espírito Santo, de Ti. Nós reconhecemos essa noite que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Nós ansiamos por Ti. Espírito Santo, venha. Venha e toque no mais profundo. Venha e faça, Senhor, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Tens liberdade aqui, Senhor. Tens liberdade aqui, Senhor.